Olá você, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda a mais uma live do Maringá Post e hoje a gente vai falar sobre a saúde emocional da gestante. Olha só, gente, mês de maio é mês da saúde materna em vários países e a gente vai tratar desse tema aqui com a professora, psicóloga, mestre em psicologia, Karen Nakagaia, professora do curso de psicologia, está aqui chegando com a gente. Ela vai participar conosco, vai trazer algumas orientações preciosas a respeito desse tema e a gente vai trazer aqui nessa boa conversa certamente muitas orientações para quem está nos acompanhando. Deixa eu só ver se eu consigo trazer a professora Karen, ela já está chegando aqui, já está entrando. E a gente só precisa ver se consegue, né, colocar a professora Karen na nossa conversa. Deixa eu ver se eu consigo pegar o endereçozinho dela aqui direitinho. Olha, vamos fazer essa conversa aqui no Maringá Post. Na nossa terça-feira sempre tem uma boa conversa, um bom papo. Mas deixa eu, enquanto a professora vai chegando, deixa eu localizar você que está aqui assistindo, e você que vai nos assistir, quem sabe, no outro momento. Afinal, você pode entrar em diferentes momentos para participar, para assistir, para conversar com a gente. A Juliana já está mandando um bom dia para a gente, quero agradecer. A Raiane também entrou, a Camila também já chegou por aqui, o Silvio, é gente bonita que está passando por aqui para deixar um alô. Mas deixa eu falar aqui para quem está nos acompanhando. O mês de maio, gente, é o mês da saúde materna em vários países, incluindo no Brasil. E o objetivo deste mês é conscientizar a população sobre a importância da saúde da mulher durante a gestação, durante o parto, durante o pós-parto, além de incentivar o acesso aos cuidados de saúde materna adequados. E durante esse mês de maio, várias atividades são realizadas, como palestras, campanhas de conscientização, eventos de arrecadação de fundos, enfim, outras ações voltadas para a promoção da saúde materna. E no que diz respeito à saúde emocional das gestantes, a Organização Mundial da Saúde, por exemplo, reforça a necessidade de atenção à saúde mental da gestante, da mãe do recém-nascido, porque a gente tem alguns dados que são alarmantes. A gente tem aí cerca de 60% das mulheres enfrentando algum tipo de desconforto psicológico na fase gestacional. E o estresse emocional é o principal problema. A ansiedade é prevalente, por exemplo, segundo alguns estudos, em quase 50% das mulheres, enquanto a depressão atinge, por exemplo, 25% da população, chega a quase 40% entre as mulheres gestantes de baixa renda ou em condição de vulnerabilidade. Esses são alguns dados que a gente consegue levantar a respeito desse assunto. E para falar um pouquinho mais sobre esse tema, nessa nossa live de hoje, professora do curso de Psicologia da PUC de Londrina, organizadora de um projeto muito bacana de atendimento e de apoio à saúde emocional lá em Londrina, das mulheres que estão envolvidas na PUC, enfim, a psicóloga, mestre em Psicologia, Karen Nakagaia. Professora Karen, tudo bem? Bem-vinda. Oi, tudo bem? Tá me escutando bem? Opa, tá perfeito. Desculpa a Espero que você... demora para entrar. O computador não deu certo, vai pelo celular mesmo. Ai, que bom. E é pelo celular aqui que fica mais fácil, né? É, Eu acho o celular hoje uma ferramenta incrível para a gente consegue fazer quase tudo pelo celular com certeza. e facilita muito a vida da gente. Karen, bem-vinda, viu? Obrigada, Muito prazer em muito te obrigada receber pelo aqui. convite. Muito obrigada pelo convite. Muito feliz em estar aqui com vocês hoje, falando de um assunto muito importante como esse. Bom, eu quero começar aqui, já fiz uma breve introdução pontuando sobre a saúde emocional das gestantes. A gente está no mês da saúde materna, Sim, né, que é lembrado em vários países, inclusive pelo Brasil. E a gente, quando fala de saúde materna, não tem como deixar de fora a saúde emocional, porque me parece, pelos dados que eu levantei,
que muitas mulheres sofrem algum tipo de desconforto psicológico na fase gestacional, né? Sim, com certeza. Hoje a gente tem uma prevalência de mais de 70% das mulheres apresentando algum nível de estresse durante a gestação. A gente tem mais de 35% delas apresentando altos níveis de ansiedade e cerca de 25%, pelo menos, apresentando sinais de depressão durante a gestação, né? Isso são dados ainda que a gente conseguiu fazer levantamentos, que as pesquisas fazem levantamentos, mas muitas mulheres ainda não se dão conta que estão vivenciando esse momento. Até porque dentro da nossa sociedade, o período gestacional ainda é muito visto como um período de felicidade, como um período em que a mulher está plena, né? A gente tem aí muitos estigmas ligados à gestação. Então, muitas vezes a mulher até sente ou vivencia todas essas questões emocionais, mas não verbaliza, não compartilha com alguém, com medo de ser julgada, com medo de se sentir exposta. Então, se a gente for ver, na verdade, muitas mulheres, elas podem estar apresentando algum sinal e não estar falando com ninguém sobre. Karen, você cita algo que é muito interessante, né? Uhum. Existe todo um mito, né, de que esse é um período muito feliz. O negócio é celebrar, né? E Você isso está carregando uma nova vida, né? Isso faz com que a mulher muitas vezes se sinta até mesmo censurada de expressar, quem sabe, os seus desconfortos, né? Sim, com certeza. Muitas vezes ela não tem um espaço que acolha, que escute as suas demandas, que escute aí as suas ansiedades. Muitas vezes a mulher ela planeja a gestação ou ela tenta por muito tempo engravidar. E quando engravida, ela vivencia todas essas emoções que eu estou citando, né? Ou vivencia estresse, alta ansiedade, até sintomas depressivos. Essa mulher, ela tem muito mais dificuldade para estar falando sobre tudo isso que ela sente. Porque para as pessoas ao redor nossa, você estava tentando há tanto tempo engravidar, como assim agora está triste, né? Mas são sentimentos que a gente não controla, que a gente simplesmente vivencia. Então é muito importante a mulher ter um espaço de escuta, um espaço de acolhimento quando ela vivencia, quando ela sente essas emoções, quando ela sente esse tipo de sentimento. E dentro da nossa sociedade, o período gestacional e a maternidade como um todo ainda é muito idealizada, né? Então é muito difícil para a mulher achar esse espaço. Hoje a gente tem altos índices de depressão pós-parto. Uma a cada 4 mulheres apresenta depressão pós-parto. E cerca de 80% delas apresentam o que a gente chama de baby blues, né? Que é esse período de uma certa tristeza, de uma certa melancolia pós-nascimento do bebê. Mas hoje o que a gente vem, o que os estudos, na verdade, vêm mostrando é que essa depressão pós-parto, muitas vezes, é uma depressão pré-parto cronificada. Ou seja, ela já sentia e vivenciava tudo isso durante a gestação, isso não foi tratado corretamente, e aí no pós-parto isso fica em evidência. E aí ela desenvolve, né, ou na verdade fica mais aparente esses sinais de depressão. Então hoje a gente nem considera mais a depressão pós-parto apenas, a gente pensa numa depressão perinatal. Sendo que, então, muitas vezes a mulher já apresentava esses sintomas antes da gravidez. Por isso que a gente pensa e planejou e programou um programa de pré-natal psicológico, ou seja, de atenção à saúde materna durante a gestação. Então, atender essas mulheres durante a gestação pode prevenir que depois do parto elas apresentem sintomas depressivos mais fortes, né? Ou mais intensos. É bem interessante isso que você está pontuando, e a Juliana está até mandando esse recadinho, né? Muito importante saber que é normal, é natural não se sentir bem, porque de fato existe essa cobrança. Uhum. E tem um ponto, né, Karen? Eu, né, tive o privilégio de acompanhar a Digníssima em 2 gestações, né? Uhum. Em 2 gestações, e não significa necessariamente que precisa ter um agente causador, né? Às vezes, tipo, Uhum. durante a gravidez teve problema, teve dificuldade, não. Às vezes, mesmo que está tudo aparentemente tranquilo, tudo bem, pode desencadear, né? Ou seja,
Não precisa ter uma causa clara, né? Sim, muitas vezes as pessoas associam a depressão ou a alta ansiedade a algum tipo de trauma, né? Ou algo que aconteceu na vida da pessoa, e não necessariamente. A gestação por si só já é uma mudança muito grande na vida da mulher, né? Ela tem uma mudança corporal, uma mudança física, ela vai ter mudanças de papéis, então ela vai passar de filha a mãe, ela, na verdade, na questão do trabalho, com quem que ela vai deixar a criança, como é que vai ser essa transformação? Como é que vai ser quando essa criança nascer? Será que eu vou ser uma mãe boa o suficiente ou não? Então, todas essas preocupações vão atravessando a vida dessa mulher durante a gestação. Então, já é uma mudança muito grande, muito intensa. Por si só, a gente já pensa que, olha, tem uma série de transformações acontecendo, na qual a mulher não vai sair ilesa disso tudo. E muitas vezes, então, ela vai se sentir extremamente ansiosa, né? Com sintomas de tristeza, com uma labilidade afetiva, ou seja, ora eu tô feliz, ora eu tô triste em relação a isso, porque ela está vivenciando um período de transição muito grande. A gente fala que a maternidade ela é um período potencial de crise, né? O que é um período potencial? É um período em que a mulher tem uma tendência maior a apresentar algum tipo de transtorno emocional durante a sua vida. A mulher ela passa por alguns estágios é, de possibilidades, de potenciais de crise, que a gente chama, né? Que é quando ela se torna adolescente, né? Então ela menstrua, ela se torna mulher, né? Como popularmente a gente fala, quando ela engravida e quando ela entra na menopausa. Então são três períodos críticos na vida da mulher, na qual a gente chama de período potencial de crise. Mas dentre esses períodos, o período de maior potencial de crise é o da maternidade, porque é quando diversos papéis estão mudando ao mesmo tempo. Então, são períodos em que a mulher apresenta maior probabilidade, na verdade, de algum distúrbio emocional, de algum transtorno mental. Karen, a gente está pontuando aqui que isso Uhum, acontece quase que naturalmente, faz sim. parte, digamos, desse período, mas você citou, inclusive, um projeto, né? Muito rapidamente, um Uhum, projeto que coordena, que busca oferecer esse apoio emocional na gravidez e também no pós-parto, uhum. né? Um programa como esse, o apoio emocional, de modo geral, ele não é necessariamente para evitar o problema, porque me parece que é uma reação que acontece mesmo durante esse período. Então, qual que é a importância, efetivamente, de um programa de apoio emocional, ou do apoio emocional que a própria família deve e precisa oferecer para essa gestante nesse período tão importante da vida? Uhum. Bom, só voltando um pouco, o programa do pré-natal, ele evita uma cronificação dessa tristeza. Então, o baby blues, que é esse período aí de tristeza, acomete cerca de 80% das mulheres, mas ele é transitório. Então, depois de um mês, mais ou menos, o baby blues, então, assim, pós-nascimento, é um período de tristeza que pode durar até um mês, 2 meses no máximo, só que ele passa. A depressão, ela é cronificada. Então, é esse movimento de tristeza, de apatia, né, de falta de vontades, de desejos, que vai se mantendo aí por muito mais tempo. O pré-natal, hoje, ele se mostra efetivo, o pré-natal psicológico, né, se mostra efetivo na prevenção da depressão. Então, ela pode sentir o baby blues, mas ela vai se sentir muito mais acolhida. Então, ela não desenvolve o período de depressão. Então, hoje a gente tem aí pesquisas que demonstram que em grupo controle e que teve o apoio pré-natal, nenhuma mulher desenvolveu uma depressão pós-parto. Então, a gente tem estatísticas boas referentes a esse acolhimento. E o que essa estatística nos diz? Né? Que o acolhimento a essa gestante, uma escuta, um acolhimento às suas demandas, à sua ansiedade, tem uma relação aí à proteção à saúde mental dessa mulher. Precisa necessariamente de um apoio psicológico? Não, toda a família, toda a rede de apoio dessa mulher, ela também é importante para permitir que esse ambiente seja bom o suficiente para essa mulher, para que ela se desenvolva enquanto uma mãe, enquanto mulher também. Então, as pessoas que podem estar ali ao redor dela, ajudando ela com o bebê, com as coisas da casa,
com os afazeres domésticos, né? Segurando um pouco essa criança para a mãe poder dormir, para a mãe poder descansar, então ajudando essa mulher aí nos afazeres da casa, ou naquilo que ela precisa enquanto demanda, ou simplesmente sendo uma escuta para ela, né? Do tipo, olha, o que que você está sentindo? Isso é algo mais comum do que a gente pensa. A gente fala que essa rede de apoio, essa troca de experiências entre mulheres é muito rica por isso, porque ela não se sente sozinha. Ela vê que, olha, outras pessoas também passam e vivenciam isso que eu estou vivenciando. Então a gente começa a desconstruir essa idealização, que é a maternidade, começa a construir uma maternidade real. E por isso que nesse programa, inclusive, a gente convida não só a gestante, mas toda a sua família. Os familiares que queiram participar, eles podem participar do grupo e devem, para entender que o cuidado com a criança e com a mulher não é só apenas de uma pessoa. Né? O cuidado com o bebê não é só da mãe, mas é de todo o círculo, todo o apoio familiar que ela tenha, toda a rede de apoio que ela tenha. E é importante que a gente reconstrua essas redes de apoio. Bacana. Quer dizer, né, Karen, todo esse apoio emocional, ele é fundamental para assegurar que essa mulher consiga passar por esse período de forma mais amena, mais leve, mais tranquila, com vínculos, com conexões, e principalmente não aprofunde o problema o parto, né? Sim. Até porque uma depressão pós-parto vai prejudicar aí essa vinculação, né? A vinculação mãe-bebê. Então é bem importante que a gente tente evitar que a mulher vivencie dessa forma tão pesada a maternidade. Então, quanto mais leve ela conseguir vivenciar, mais ela vai poder curtir, mais ela vai poder se vincular a essa criança, mais ela vai conseguir desenvolver uma maternidade tranquila, né? E para isso a gente precisa do apoio de toda a rede dela, não só dela. É bem importante que a mulher entenda que ela não é a única responsável por esse bebê, né? Então ela tem que contar com uma rede de apoio, ela pode ter uma rede de apoio. Isso é bem importante. E é por isso a importância de estarmos falando sobre a saúde mental materna, de ter um mês dedicado à saúde mental materna, até para a gente colocar em evidência essas questões, para a gente desconstruir essas idealizações e para que a gente possa construir, então, uma maternidade mais leve, mais saudável, mais tranquila. Karen, eu acho que é super importante, né? Acho que ficou claro aqui que as questões emocionais são extremamente delicadas, elas são reais, né? Não se trata de frescura. Importante o apoio emocional, toda essa rede de apoio. Hoje a gente tem, inclusive, né, alguns planos de saúde, alguns hospitais que criam grupos, né, de mães, e tudo isso é muito interessante. Mas eu acho que também é interessante para a gente já caminhando aqui para o final do nosso papo, como que a gente pode reconhecer, né? Como que a gente pode reconhecer que está havendo ali, né, alguma questão emocional durante a gravidez ou até mesmo no pós-parto e que chame a atenção para, opa, aqui a gente tem que cuidar, a gente tem que tratar com mais atenção. Bom, no geral, a mulher ela fica mais triste, ela fica sem muita vontade de fazer as coisas, ela tem o que a gente chama aí de labilidade afetiva, ora ela tá feliz, ora ela tá triste. De manhã ela acorda super feliz, à tarde ela começa a chorar, depois ela fica feliz de novo, né? Então essas mudanças, essas instabilidades emocionais podem ser um sinal de alerta. Um alto nível de estresse, então ela fica muito estressada com pequenas coisas, com tudo que vai acontecendo, também é um sinal de alerta importante. A apatia, dificuldades de sono, dificuldades com alimentação, tudo isso pode ser indicativo aí de sinais de uma depressão. Então é importante que quem esteja ao redor dessa mulher possa perceber esses sinais, ou a própria mulher, que muitas vezes a gente tem essa negação, né? De não, tá tudo bem, tá tudo bem. E muitas vezes quem tá ao redor começa a perceber, olha, talvez não esteja tudo bem assim. Então é bem importante, tanto a mulher quanto as pessoas ao redor, avaliar se, olha, essa tristeza, ela é transitória? É um dia que ela teve um dia mais ruim, né? Uma semana um pouquinho mais pesada, ou não? Ela é algo que está aí se mantendo todos os dias. Se ela se estende por um período, é bem importante que essa mulher seja avaliada,
que ela seja avaliada por um profissional qualificado, para que diagnostique aí o mais cedo possível e ela trate o mais cedo possível. Né? Porque é um sofrimento muito intenso. Quem já teve sinais de depressão, ou quem já passou por um momento de depressão, ou conhece alguém na família que passou por isso, sabe o quão difícil é lidar com esses sentimentos. Então é bem importante que ela seja tratada, né? Que ela tenha um acompanhamento profissional, que ela tenha um espaço de escuta, que ela seja acolhida na sua dor, até também para que se evite outros tipos de transtorno, né? A gente tem transtornos como a psicose puerperal, logo após o nascimento, é num índice menor, mas são índices importantes e alarmantes para a gente se atentar, né? Então, é uma cisão de realidade que acomete, sim, cerca de 0,1% das mulheres, mas acomete, sim, as mulheres, isso traz aí prejuízos muito grandes para ela. Né? Então é muito importante que a gente se atente a esses sinais. Então, mas principalmente essa tristeza, essa falta de interesse, uma anedonia, instabilidades de humor, problemas no sono, problemas na alimentação, tudo isso aí pode ser um indicativo de um problema emocional, né? De um transtorno emocional. Bom, a Juliana mandou aqui também no comentário, eu acho algo importante de ressaltar. Isso pode acontecer se a pessoa teve mais de uma gravidez, inclusive, né? Sim, Às vezes inclusive. uma foi suave e a outra não é, ou seja, não é algo que se aplica como regra, né? Para toda gravidez vai ser tudo igual. Sim. Perfeito. Toda gravidez é única, toda gestação é única, cada filho tem a sua história, né? Nasceu em um momento específico, tem aí uma história por trás. Então, muitas vezes, as pessoas acham que isso acontece apenas na primeira gravidez, né? Na primeira gestação, e não. Às vezes, a mulher teve 4 filhos, e no quinto ela desenvolve uma depressão. Né? Então, assim, cada nova criança que vai nascer é uma nova reconfiguração familiar, são novas mudanças que vão acontecer na vida dessa família. E todas essas transformações vão trazer uma série de ansiedades novas para a mulher, para a família, para todo mundo que está ali ao redor. Então, é bem importante pensar que, olha, eu tive 2 gestações bem tranquilas, a terceira vai ser tranquila. Não necessariamente, né? Cada gestação é única, cada filho é único, cada um tem a sua história. E é importante a gente se atentar a cada uma delas. Professora Karen, quero agradecer a sua disposição, trazer esse Eu que alerta. agradeço. Essas orientações, foi uma alegria te receber aqui hoje. Eu que agradeço, Ronaldo. Valeu mesmo, viu? Foi muito bom esse bate-papo, acho muito importante vocês trazerem esse tema. Gostei muito de participar. Obrigado mesmo, viu? Obrigadão. Valeu mesmo, professora. A live fica disponível aqui no Instagram do Maringá Post, né, para que as pessoas possam assistir em diferentes momentos, quem sabe compartilhar, e depois a gente também traz, né, um texto sobre esse tema, né, com um resumo dessa conversa com a professora Karen no site do Maringá Post. Professora Karen, mais uma vez, obrigado. Quem passou por aqui, beijão para todo mundo no dia. Valeu, gente.